O nome? Não tinha percebido. Pronto, está bom. Então, sou Lourdes, como ela acabou de dizer, sou missionária. Missionária secular comboniana. Já sabia, afinal. Pertenço à família comboniana, que é composta pelos padres, as irmãs e nós seculares. Portanto, nós dizemos seculares, vivemos dentro do século morfológico, não é? No meio do mundo, estamos no meio do mundo. A nossa concentração é realizada no meio ambiente onde nos encontramos, na família, no trabalho, porque nós não vivíamos em comunidade, como as irmãs. Temos umas irmãs do internato que vivem elas na casinha, não é? Outras na casa vivem numa comunidade. Nós não. Cada uma de nós vive na sua própria família ou sozinha, conforme a opção que tiver feito, não é? Eu, quando sair dali do porto onde estou, depois vou viver sozinha. É uma opção que faço. Também porque, claro, os meus pais já não têm, isto é, tenho o meu pai, mas está no lar. As minhas irmãs estão cada uma na sua casa, não é? E eu vou viver num porto sozinha, numa casinha sozinha. Assim, e então realizamos, como eu ia dizendo, a nossa consagração, precisamente aí onde estamos, fazemos o nosso apostolado, quer dizer, por não ser propriamente apostolado, concretamente dito, como nós estamos habituados a ouvir falar, não é? O apostolado propriamente missionário ou catequético, ou enfim, aquilo que nós nos dedicamos, fazemos nos fins de semana, porque, lógico, aos fins de semana estamos livres do trabalho profissional, não é? Mas depois, através do nosso testemunho, então aí sim que, portanto, no trabalho, aí sim que poderemos ser fermento, vamos lá, no meio do mundo, ser sal, como diz no Evangelho, no meio do mundo, nas realidades do trabalho. E é aí que nós realizamos a nossa consagração. O nosso compromisso, porém, é igual ao das irmãs. Vivemos os vossos de obediência, castidade de obediência e tal, como elas. Mas, como eu digo, é vivido de maneira exterior diferente. Portanto, no meio do mundo, enquanto elas em comunidade. Claro, é muito importante também a vida de comunidade. Mas, claro, enquanto umas são chamadas a essa vida, outras não são, não é? Mais ou menos isto em linhas gerais. Depois, também como missionária, ou como missionário que é, depois vocês quiserem fazer alguma pergunta no fim, também não vamos poder demorar muito mais tempo, porque temos que lutar pelo tempo, não é? Agora já não. São 40 e talvez já não 40. De maneira que passaríamos já, talvez, de imediato a... Enviado. Enviado para a missão. Enviado, quer dizer assim, geralmente tem uma missão, não é? Mas olhem lá. Serei só um missionário, os outros cá têm vindo, aqueles missionários propriamente ditos? Ou será que vocês também são missionários? Não. Porquê que são missionários? Porque somos cristãos e São? somos cristãos e tentamos. Porque se nós acreditamos na religião, não é? Temos o direito de anunciar aos outros o que nós sabemos. Muito bem. Quem é que ensinou isso? Portanto, é exatamente, se nós somos cristãos, somos batizados, com toda a certeza, todos nós, então, através também convidos desta missão de falar de Cristo aos outros. É ou não é? Será que nós temos coragem de falar de Cristo aos outros? Às vezes. Está bom. Pronto, então vamos explorar mais neste assunto. Eu passaria de imediato às imagens que nós vamos ver. Vocês talvez vão se admirar um pouquinho, talvez até rir, porque parece uma historinha para miúdos, para crianças. Não é. É uma coisa para gente crescida. Apesar de estar assim preparada de facto para crianças, portanto parece um vozinho, contar uma história, enfim, estas coisas vocês não se vão então. E que diz respeito também a nós, muitas vezes. Vamos ver como depois no fim vamos dialogar um bocadinho mais sobre isso. Está bem? Sim, vamos. Lá do alto do céu, via uma aldeia diferente de todas as outras. Era uma aldeia toda de pedra. As casas eram de pedra. As árvores e as folhas eram de pedra.
E as mesas, os pratos e os copos também eram de pedra. Até os homens eram de pedra. Dizia-se que o sangue deles era frio. Buscar umas às outras. Acho que as crianças por vezes mudam muito o sentimento das pessoas. É verdade, diz? Eu acho que a Sofia serviu de missionário para com os 10 homens que eram de pedra. Porquê? O que é que ela fez de missionário? A boneca caiu ao rio. E, por um lado foi mau, mas por outro lado foi bom, porque abriu a luz do coração, do sentimento, no homem que era de pedra. Há males que vêm por bem, não é? Diz o ditado. Eles têm uma educação do homem de pedra. Vamos chamar-se. Mais? Quem quer mais falar? Bom, o significado penso que vocês que tiraram está bem claro, não é? Não é preciso muitas palavras. Agora, será que isto Quando é que nós poderemos ser assim também? E lá. Se, por exemplo, há uma pessoa pobre, nós podemos ajudá-la. Não oferecer os bens. Eu acho que nós devemos ajudá-la a aprender a conseguir ter esses... Não é tanto dar, mas ajudar a adquirir. Sim? Dando amizade uns aos outros, não é? Dando amizade uns aos outros. Mas a pergunta que eu fazia é: quando é que nós entendemos que somos assim também coração de pedra, que não temos um... Como é que nós podemos ter um coração de pedra? Como é que nós podemos... Quando tu aí para falar? Por exemplo, não ajudando as pessoas quando estão, por exemplo, a bater um ao outro, a gente podia ajudar. Quando estão? Por exemplo, uma pessoa bate um ao outro e não tem sentimentos, não se interessa. Se ela diz não... Tu, se estivesses, por exemplo, na parte, Sim. visses, Não ajudar. não ajudavas, quebrar esse gelo e a dar essa ajuda. Pois é aí que nós estamos a ter também o coração de pedra, é aí que nós estamos a ser indiferentes, estamos a ser frios, estamos aqui a transmitir o que é a nossa volta. Inimizade? Inimizade não, inimizade. Egoísmo. Quando acabou, Virou-se para trás a ver o que é que se passava. E então a curiosidade ali teve um ponto positivo, teve uma parte positiva. A curiosidade transformou-se em amor. Isso. Portanto, é o amor que transforma. É. É o amor que transforma as pessoas. Ou não? Ou é o ódio? Ou é a indiferença? Vou manifestar, tá? Nós manifestas têm muito. Nem há prova. nunca. Tu vais procurar por Não se vê nada. Olha lá, vamos começando a falar enquanto estamos a preparar. Portanto, o Júlio já me apresentou, já disse que eu era Lourdes, mãe da madrinha. Olha lá, a imagem vai ficar pequenina, está Ai, minha mãe quando só vê. Todos estão com embora. Olha, toma. Vou fazer uma bolinha. Olha, a outra irmã desta foi bestial, disse, pôs tudo cá para fora, aquilo que tinha lá dentro, sem medo. Depois o que não estiver bem, nós vamos tentar aprender, está bem?
Sim, também, já falaste. Diz lá tu, Eu então. acho que é uma pessoa que se dedicou a Deus. Uma pessoa que se dedicou a Deus. Aí podia ser dedicado a coisa qualquer, não é? Uma pessoa que ajuda os pobres. Ajuda os pobres, Ajuda as pessoas com com problemas. Só? Já faz muita coisa se fizer isso tudo, não é? Leva a boa nova, é aquele que ajuda os pobres, enfim, mensageiro, sim, disseste. Faz muita coisa, também ajuda humanamente, por exemplo, lá fora. Há muitos missionários que ajudam a cultivar a terra, que ajudam a fazer, construir uma casa, uma escola, uma igreja. Enfim, faz tudo, ajuda, sobretudo, humanamente. Depois, através do trabalho humano que ele vai realizando junto com as pessoas, então depois é que vai aí tentando, vai lá infiltrar, dizendo assim, um pouquinho, a mensagem de Cristo. Vai falando de Deus pouco a pouco, não é? Portanto, não vai parte de ouvir falar nas guerras e ver, não só ouvir, mas ver através das imagens que chegam diariamente pela televisão. Nessa altura não havia televisão, havia rádio, mas nós nem rádio tínhamos sequer, nós éramos bastante pobres. Posso dizer-vos que éramos uma família numerosa de 13 filhos. É isso que vocês ouviram. Então, não passávamos fome, vamos lá, tínhamos mais ou menos necessário, ou indispensável pelo menos. Mas, claro, havia momentos em que se tornavam um pouco difíceis. E, claro, o rádio era uma coisa que para nós era secundária, não é? Mas por fora, quando saía por fora, ia para a catequese, ia à escola, ou ia a qualquer lado, ouvia as notícias, ou mesmo até através das pessoas que nos chegavam. Então era aí assim que eu ficava bastante triste. Ficava acabada dentro de mim. Pensava, mas porque é que todas as pessoas não gostavam umas das outras? Eu gostava que todos se salvassem. Depois imaginem, até pensava assim, nem que eu não me salvasse, mas gostava que todos se salvassem. Era as pessoas porque é que eu não havia de salvar, não é? Mas pronto, era o meu pensamento naquele. E ficava assim. Claro, depois tinha esses pensamentos, mas depois a vida continuava, não é? Normalmente. Cheguei a um certo ponto também eu senti o desejo de namorar, e namorei. Há alguns rapazes. Só que fui vendo que também isso não me satisfazia. Porque não me via muito bem na situação de viver dentro de 4 paredes, só com o marido e alguns filhos. Me parece que desejava algo mais. Aquele desejo que eu tinha, aquela exigência que eu tinha, de que todos se amassem, de que todos gostassem uns aos outros, parece que saía mais fora dos meus âmbitos. E não era só ficar ali fechado entre 4 paredes. Que isso é normal, não é? Passou do casamento. Mas eu não me contentava só com isso. Então fui caminhando, fazendo uma caminhada, e até que cheguei a um ponto que encontrei alguém que realmente me ajudou nesse sentido. Mas claro que eu tive que procurar. Eu não sentia apenas o desejo e pronto, ficava por aí assim. Cheguei a um momento que estava quase nesse campo, quase nesse sentido. Estava em casa com o meu pai, a minha mãe já tinha morrido, com os meus irmãos, e estava quase a ir na onda, a ficar por ali assim só. Mas depois pensava, não, eu tenho que dar algum passo, tenho que fazer alguma coisa. Nem que seja sair daqui para fora, fazer não sei o quê, não sabia o quê, não é? Mas tenho que sair daqui para fora. Mas tantas que saem daqui para fora, porque é que não é de ser capaz? São congregações de franciscanos, de combonianos. O que é que já ouvi falar em combonianos? Conheces alguns de... Não conheces muito. Tá bom, eu pertenço à família comboniana, que é formada por estes 3 institutos de padres, irmãs e nós, seculares. Então, seculares porquê? E porque não irmãs? Ou qual a diferença? Olhem, as irmãs, portanto, optaram por viver em comunidade, isto é, em comum, juntas, numa casa, não é? Portanto, as irmãs religiosas geralmente vivem em comum. Antigamente dizia-se que era num convento, pronto, deixam a família e vão para um convento. Hoje é mais, vivem em comunidade, juntas. Nós não. Ficamos na nossa família, embora consagradas tal e qual como elas, e já vamos ver como, ou de maneira, consagradas tal e qual como elas, com o mesmo compromisso, mas ficamos no meio do mundo, nas realidades do trabalho, da vida social, enfim, de tudo. Por isso é que se diz secular. Portanto, ninguém, ou tentamos, não é, ser sal, fermento. Isto que vocês têm ouvido, às vezes, nos padres na homilia, isso assim. Tal como, por exemplo, o fermento leveda a massa, assim nós
tentamos fazer também no meio do mundo. Por exemplo, no trabalho. Suponhamos, hoje no trabalho não há muita seriedade. Nós, porém, tentamos ser corretas. Portanto, chegando a horas, fazendo o trabalho bem feito, tratando os outros colegas com respeito, com dignidade. Enfim, damos este testemunho assim. Assim estamos a ser fermento no meio do mundo. Bom, então, circular no meio do mundo. Portanto, nas mais variadas profissões, quer empregados de escritório, quer empregados de uma fábrica, quer empregadas domésticas, quer médicos, quer enfermeiros, enfim, em todo lado. Estamos em todo lado onde nos é possível inserir-nos, não é? Esta é a diferença das irmãs que elas vivem em comunidade, não é? Portanto, embora o nosso compromisso seja igual, como eu disse há bocadinho, que nos consagramos a Deus através de 3 compromissos que nós temos, que é os votos de pobreza, castidade, obediência. Pobreza, castidade e obediência. Hoje somos 12 indivíduos, graças a Deus. Nós, claro, éramos pobres, vamos lá, dizendo assim, não tínhamos tudo o que as outras pessoas tinham, que por vezes tínhamos o suficiente. Não digo o necessário, mas o suficiente, pelo menos, o indispensável. Não tínhamos, por exemplo, uma das coisas que não tínhamos era, por exemplo, uma telefonia, um rádio. E nós, claro, isso era uma novidade para nós. Sabíamos que alguém tinha, por exemplo, um rádio, por exemplo, a televisão não existia ainda nessa altura, mas ouvia por fora, através das pessoas, e então quando eu ouvia lá, nessa loja, às vezes também ouvia algumas notícias. E quando eu ouvia falar em guerras, em assassínios, em pessoas que, sei lá, se davam mal umas com as outras, enfim, nestas coisas assim, tudo muito triste, eu também ficava muito triste cá por dentro. E tão triste. Não há viajante. Melhor digo, também é viajante, na medida em que o missionário é aquele que vai para sair e para ir a um determinado país, precisa de viajar, não é? Mas não é um viajante, não é um caixeiro viajante que vai vender a sua banha de cobra. Também não é, como alguém dizia, um mercenário. É muito diferente. Quando o mercenário vai por interesse, não é? Económico, o mercenário vai sem interesse económico. Eu estive 15 anos em Angola, como missionário. Sabes quanto é que eu trouxe de lá? Nada. Nunca me faltou nada. Não é? Tive tudo que era necessário para viver. Mas quando eu vim de Angola, nem sequer o carro que eu lá tinha, que não era meu, estava ao meu serviço. Portanto, o missionário não é um mercenário. É alguém que vai desinteressadamente. É fazer o quê? Falar de Cristo. Interessar-se pelos outros. Porque o missionário, numa palavra, é aquele que olha para os outros com olhos de irmão. Não é com olhos de ver, também é. E vós aqui também poderemos ser missionários. Já na escola. Estudei. Isso não é, não pode, não é cristão. Ou então o teu batismo foi apenas de beber água na cabeça e não passa daí. O missionário é aquele que vai ao encontro dos outros. E uma coisa, vós achais que o mundo em que vivemos já é um mundo que nós todos desejamos ou não? Não há. Há muitas carências, há muitas deficiências e que é preciso corrigir. Concretamente, eu estive em Angola e havia muita necessidade de escola, muita necessidade de desenvolvimento. O desenvolvimento não é só físico, é desenvolvimento total, não é? Espiritual, material. Então eu vou-vos mostrar alguns slides da minha experiência de Angola. E essa experiência para mim foi tão rica que quero voltar para lá se Deus quiser. Daqui a alguns anos, 2, 3 anos, vou voltar para Angola. E não tenho medo. Mesmo que amanhã me dissessem, queres ir para Angola? Eu diria, quero. Porque Angola é o meu segundo país. Nasci lá a segunda vez. A primeira vez nasci em Portugal e a segunda vez nasci em Angola. No final, se vós quiseres, podeis perguntar-me o que é que foi isso de nascer a segunda vez. E depois posso-vos explicar um pouco do que foi para mim nascer a segunda vez. Essa experiência, para mim, me marcou profundamente.
E vamos então aos slides. Eu vou-vos explicar esses slides. Escusado será dizer que foram slides tirados por mim. Não são slides que eu comprei ali na biblioteca ou qualquer coisa assim. Foram slides tirados por mim. Do lugar onde eu estive, das pessoas com quem vivi, dessa minha experiência que eu passei por Angola. No final, como digo, gostaria que vós fizessem as vossas perguntas. O que é ser missionário? Qual foi? O que é que mais me enriqueceu na minha vida de missionário? E porque é que eu quero realmente continuar a ser missionário? Está bem? Vamos então àquilo que é essencial, que é realizar ou anunciar Cristo, não é? Onde é necessário fazer bem às pessoas, seja pela alfabetização, tanto em escolas, seja pela saúde, hospital, etc. Portanto, tínhamos aqui o centro, é o que vamos ver agora. Depois vamos fazer uma viagem a uma aldeia. O missionário vai ao encontro das pessoas. E aqui é a picada que dá acesso ao centro da missão. Ao fundo já vemos a primeira casa. E eu agora vou mostrar aqui perto. Foi nesta casa que eu vivi 5 anos, uma residência. A título de curiosidade, estáis a ver aquela janela do lado esquerdo, do resto do chão? Do resto do chão, lado esquerdo. Pois por ali, um dia tive que saltar para fugir às balas assassinas de um soldado armado. Esse soldado matou 2 colegas meus e eu escapei por milagre. No final, se houver tempo, se alguém perguntar, eu posso falar um pouquinho mais dessa minha experiência. Foi uma experiência para mim muito forte e que me marcou no sentido positivo. Eu não fiquei com medo, pelo contrário, ainda fiquei mais entusiasmado em continuar ali como missionário. Esta é a nossa residência. Vamos ver esta casa do outro lado, do lado oposto, que é a residência ao centro, sala de jantar do lado direito, lá temos a chaminé, e quartos de escritório do lado esquerdo. Por trás daqueles eucaliptos estava a casa das irmãs missionárias. Missionários éramos 3, e irmãs missionárias eram 5. Depois da morte desses 2 meus colegas, fiquei eu sozinho como padre missionário. Vamos subir ao primeiro andar. Ou 5. Aula de educação física. Reparai que todos, ou quase todos, estão descalços. Estou eu em 1976, 8 dias depois da morte dos 2 meus colegas. Os meus colegas morreram no dia 16 de março, foram assassinados. 8 dias depois, tirava esta fotografia. Vemos ao fundo a igreja, ao meu lado estão 2 irmãs missionárias, vindas da Espanha, e do lado direito ainda está uma outra irmã missionária angolana. Passamos à casa das irmãs missionárias. Passamos. E, como digo, não estou nada arrependido e estou disposto a ir para lá ou para outro lado qualquer. Antes de continuar, a ver se descobri o que está aqui. Só para depois fazer a continuação, a ligação com o que vou dizer. Quem é que descobre? É uma fotografia natural, mas que representa, à primeira vista, a gente descobre outra coisa. Racismo. Hã? Mas quem é? Quem vai ser? Portanto, para não perder mais tempo, estilizado, isso é estilizado. Se eu disser o que é isso, dizem que é. Mas aqui a fotografia, não é uma fotografia, é um desenho, melhor, é uma fotografia de uma paisagem, mas que o autor, que era chinês, pareceu-lhe ver ali o rosto de Cristo. E ele converteu-se a partir desta fotografia. Foi ele mesmo que tirou esta fotografia e ao revelá-la, mas tem a história desta. No final, se alguém quiser depois levar este pessoal, depois pode fazer um estudo mais profundo sobre esta fotografia. Agora, vou dar-vos alguns slides a explicá-lo. São slides que eu tirei em Angola.
e que a partir dali nós podemos depois dialogar um pouquinho sobre o que é ser missionário. E se vós, por hipótese, poderia ou não ser também missionário? E como? Porque há muitas maneiras de eu ser. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras, que não são propriamente, são e não são. Porque para ser missionário há que ir ter esta consciência de que é a Igreja, que é Cristo que nos envia, de uma maneira gratuita, a ajudar quem precisa. Posso ir como médico, posso ir como padre, posso ir como enfermeiro, sapateiro, agricultor, qualquer profissão, dá, desde que a gente vá com este espírito de gratuidade. Há famílias que vão, durante 2 ou 3 anos. Eu conheço, estou-me a lembrar de uma família que no ano passado foi para Angola, não como cooperante, não é cooperante, vão para ganhar dinheiro, mas para ajudar. O marido é professor lá no seminário, e durante 2 anos dá lá aulas. E a esposa é escriturária lá na secretaria do seminário. É uma maneira de colaborar de uma forma gratuita com aqueles que precisam. Esses Médicos Sem Fronteiras também podemos dizer que são missionários no sentido lá, porque também integra, depois podeis fazer perguntas no final. Está bem? Então, podem conhecer Está bem? Já não há tempo para as perguntas, fica depois para a próxima, ou para ocupar o estudo quando tiver as aulas, está bem? Ou então para vós fazermos por escrito quando quiserem. Podemos ir? Faz ajuda. Então, da minha parte, muito boa tarde. Até qualquer dia. Opa, olha, podem mexer, isto não é com a fotografia. O senhor não tem a luz ligada. O senhor já está com a Aí, já está a fechar, ajuda. Liga agora. Ainda não está. Não está? Já acabou. Já está? Sabe, esta máquina que é especial, ela só acende a luzinha quando é com o comando. Ah, é? Deixa-me ver, está bem? O senhor está a gostar? Ou se depois a gente quer ver. Eu quero ver. Se eu não aparecer... Conselho da Mesa, não ouvi falar? Sim. Que tem bom vinho. Depois ali um dia senti que podia também ser missionário. Senti uma certa inquietação. No bom sentido, não é inquietação no sentido mau, mas no sentido de querer mais alguma coisa daquilo que era normal. O que é certo é que essa vocação foi desenvolvendo até que eu me decidi a ser missionário em terras longínquas, terras africanas. E nesse sentido fui para Angola, onde estive 15 anos. 5 antes da independência e 10 depois da independência. Então, cheguei à coisa de 7 anos. Mas quero voltar para lá, se quiser. Se me dissessem para ir amanhã, eu ia amanhã já. Vós podeis dizer, mas porquê? Mas aqui também é terra de missão, ou também se pode trabalhar? Pode, mas cada um tem que realizar a sua vocação. E a vocação não é uma coisa determinada, ou não é uma coisa fatalista. Não é? Eu nasci para isto, tenho que ser isto. Não. Onde é que estaria a nossa liberdade? Não é? Onde é que estaria a nossa responsabilidade? Se realmente nós nascêssemos só para isto. Não, eu sou padre missionário, mas podia não ser. Se eu realmente decidisse não ser, não era. Mas eu decidi-me, não foi por uma questão de esta vocação. Porque a gente só é feliz quando ajuda os outros a serem felizes, ou não é? Fazei essa experiência. Realmente não é mesmo assim. Então, vou-vos mostrar alguns slides de Angola, que é a terra que eu posso considerar e considero o meu segundo país, porque nasci lá a segunda vez. A primeira vez nasci em Portugal, a segunda nasci em Angola, no dia 9 de março, ou 16 de março de 1976. Depois vós podeis fazer a pergunta, o que é que significa isso, de ter nascido a segunda vez. Poderia estar aqui a fazer um rolho, como
o rolho que o Sr. Padre Júlio vai fazer para a semana, lá numa terra, saber que é um rolho. Se depois me ajudar um pouco a conhecer ou a saber o que é que vem a ser missionário, muito bem. Poder fazer depois outras perguntas, está bem? Até na questão do problema de Angola, ou outros problemas relacionados com a missão. Para já, 50 alunos, rapazes, a viver no lar, e as irmãs que ficavam para o nosso lado esquerdo, depois vou mostrar, vai aparecer aqui as casas delas, tinham 50 meninas. A Palmeira. Olha, foi por aqui que o soldado armado entrou, é que isto é às vezes aqui a luz, que era a porta de entrada no escritório onde eu trabalhava. Claro, eu não estava sempre ali no escritório, porque o nosso trabalho era visitar as aldeias. Mas, quando estava no escritório, entra por aqui um soldado armado. Eu disse, cumprimentei, muito bem. Ele também me cumprimentou, com a arma às costas, uma metralhadora G3. Perguntei-lhe o que é que ele queria, ele disse-me que vinha pedir para nós aceitarmos 2 sobrinhos, lá no lar, da missão. E eu disse, está bem, sente-se um bocado, depois eu vou chamar o meu colega, porque eu tinha chegado há 8 dias, portanto não conhecia ninguém, nem estava dentro do problema do internado, do lar. O que é certo, depois tem uma porta para lá, que eu não sei se vai aparecer ali à frente, tem uma varanda, ele veio atrás de mim, mandei-o esperar, fui chamar o meu colega, quando estávamos os dois, ele aponta a arma para nós os 3. Para nós os dois, porque o terceiro, o meu colega, estava ao lado, quando ouviu lá o tal militar a dizer que Deus morreu, Deus não existe, vós sois bandidos, sais daqui a espionar o povo, ele saiu do quarto, e quando ele saiu, começou logo a disparar, a rajar. E depois eu continuei a correr, vi as balas a passar por cima e por baixo, entrei num quarto, que era este, fui por trás, não é? E saltei por esta janela. E depois, é organizar o voluntariado missionário, ou seja, jovens ou casais que queiram amanhã, quando alguém acaba o seu curso, ou depois de ir dar algum tempo para fora, para Angola, ou para Moçambique, ou para outro, para Cabo Verde, cada um indo sendo a sua profissão de uma maneira gratuita, ou seja, não indo com a intenção de ganhar dinheiro, mas com a intenção de ajudar. Ganhar só o que é necessário para viver, durante 2 ou 3 anos. Nós estamos a organizar o que chamamos de serviço ou voluntariado missionário. Voluntariamente vamos, ou como jovens. No ano passado, 10 jovens de Lisboa foram passar as férias à Guiné, ajudando a construir uma escola secundária lá. Só para dizer que há esta possibilidade toda. E, portanto, vou dar este horário escolar que ficará como recordação. Queres fazer alguma pergunta? Nós comunicamos qual é a língua que lá falam. Oficial, a língua oficial era o português. Estou a falar de Angola, não é? Mas cada país tem a sua língua própria. Quem? Há um missionário que vai lá para o interior. As pessoas, se forem crianças que andaram na escola, falam as duas, não é? Se são as mulheres antigas que não andaram na escola, não compreendem nada. Se são homens que não andaram na escola, mas já tiveram contato com os brancos, não é? Aprenderam já por ouvir. Hoje já, os jovens sabem falar português. Quando o Papa foi a Angola, houve lá um encontro dos jovens com o Papa, eles falaram e fizeram as perguntas e o Papa falou em português. Agora, para a gente entrar bem na alma do povo, tem que saber a língua materna, não é? Tu podes saber francês, mas para ti é muito melhor, ou para mim, que alguém nos fala em português do que nos fala numa língua estrangeira. Portanto, nós temos que aprender a língua materna do genital em Coimbra. E é de Coimbra que eu venho. Nós temos uma casa em Coimbra, uma residência. E eu, de vez em quando, saio. Não vim agora esta semana missionária aqui porque eu venho aqui porque durante esta semana estamos vários missionários e missionárias em todo o Conselho de Águeda. Só uma pergunta, uma pessoa quando está lá, por exemplo, no país, a gente vive o que nos dão lá ou tem subsídios? Concretamente, nós missionários? Sim. Tá, nós missionários, por exemplo, temos, se alguém é professor, não é? Ou é enfermeiro, ou assim for,
ganha como enfermeiro ou como professor. Se é apenas, portanto, sacerdote e se dedica ao povo, porque o povo se dá, por exemplo, digamos, sem dinheiro para os impostos, o Estado lhes faz, digamos assim, estradas, isso, pois se o missionário dedica toda a sua vida ao serviço do povo, o povo também sente a necessidade de ajudar o missionário, não é? E depois também nós, para a missão onde eu estava, tínhamos lá uma espécie de quinta, onde tínhamos alguns trabalhadores, etc. Nós não nos faltavam bananas, tínhamos banana todo ano, laranja também, laranja também tínhamos muita laranja, limões, etc. Tudo. E depois tínhamos lá um irmão missionário, que o trabalho dele era na agricultura, ensinar as pessoas a cultivar a terra, etc. Agora, se alguém vai como colaborador, que já está organizado, vai ganhar o seu ordenado, não vai como para enriquecer, não é? Ganhar um ordenado de 500 ou 600 contos por mês, mas vai ganhar o essencial para viver, lá não falta, e para ter o dinheiro necessário para a família. Não é? Mistura paga o quarto, está bem? Tem explicação por lá. Quando a gente se sente, quando eu me sinto diante